Porque os cristãos guardam o domingo e não o sábado. É verdade que em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, existe um mandamento expresso, é para guardarmos o sábado. No entanto, hoje 90% da cristandade do mundo guarda o domingo. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai dizer que a observância do domingo é uma corrupção, que a verdade de Cristo para nós é guardar o sábado, e que a igreja passou a guardar o domingo séculos depois, só quando a Igreja Católica se aliou ao Império e se corrompeu, lá no quarto século com o imperador Constantino. Mas será que é isso mesmo? Então vem comigo porque hoje nós vamos fazer um estudo aprofundado, porque a gente vai ver se antes de Constantino a igreja primitiva realmente guardava o sábado ou domingo. E a gente vai mais para trás no tempo, a gente vai ver o que os discípulos dos apóstolos faziam e até os apóstolos na Bíblia, se eles guardavam o sábado ou o domingo. Vem com a gente que essa é só a ponta do iceberg. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marcelo Júnior e hoje nós vamos abordar um assunto central para o cristianismo. Nós devemos guardar o sábado ou guardar o domingo. É verdade que em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, nós vemos que nos 10 mandamentos, um deles é guardar o sábado. Será que o cristianismo realmente se corrompeu ao longo de sua história? Eu quero que você fique com a gente até o final deste vídeo, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo. E nós vamos voltar até os tempos bíblicos e vamos olhar para os versículos e entender se a guarda do sábado ou a do domingo era a prática dos primeiros cristãos. Antes de tudo, por curiosidade, deixa eu saber qual que é a sua igreja e me fala, você guarda o sábado ou domingo? Coloca aqui nos comentários. Certo, mas quem levantou essa bola pela primeira vez? Um dos primeiros teólogos, talvez o mais relevante e mais famoso, foi Ellen White. Em 1858, Ellen White diz ter tido uma visão, onde ela vê o céu aberto, Cristo e os anjos apontam para ela os 10 mandamentos. E em dourado está o mandamento de guardar o sábado, que Cristo pede para que Ellen White faça os cristãos voltarem a esse mandamento. De acordo com a visão de Ellen White, Cristo alerta que o diabo e os seus anjos caídos contaminaram e perverteram os cristãos para desobedecerem este mandamento. Mais para frente, Ellen White vai escrever em seu livro Conselhos para a Igreja que a guarda do domingo é fruto de uma igreja apóstata, ou seja, de uma igreja que abandonou a verdadeira fé. Em seu livro A Grande Controvérsia, Ellen White afirma que a guarda do domingo é uma obra de Satanás por meio de líderes profanos dos cristãos. E de forma geral, o posicionamento de todos os cristãos que guardam o sábado é de que o imperador Constantino, ao se aliar com a igreja de Roma, teria pervertido a guarda do sábado e criado um culto idólatra no domingo, que os cristãos seguem até hoje. Bom, em uma coisa, esses teólogos e os cristãos que guardam o sábado concordam. A igreja primitiva era fiel no mandamento de guardar o sábado, e todo o resto é uma corrupção que veio depois. Por isso, é importante investigarmos se, de fato, quando o imperador Constantino chegou, ele mudou as coisas, ou se as coisas já estavam assim desde a igreja primitiva. Bom, então a partir de agora, nós vamos fazer uma viagem para trás no tempo, no passado. Vamos pegar de Constantino para trás e vamos andando para o passado e vendo qual era a prática da igreja primitiva e vamos chegar até a era apostólica, ou seja, dos escritos bíblicos, e ver como a Bíblia posiciona qual era a prática dos primeiros cristãos e das primeiras igrejas fundadas pelos apóstolos. Bom, se o imperador Constantino entra em cena em 313 d.C., que tal começarmos no ano 160, ou seja, praticamente 150 anos antes de Constantino, enquanto os cristãos ainda eram perseguidos e mortos pelo Império Romano no Coliseu e em várias regiões do mundo inteiro. Nesse momento nós vamos encontrar Justino Mártir. Ele foi conhecido como o primeiro apologeta. Ele era o primeiro cristão a defender categoricamente os cristãos e a teologia cristã contra os pagãos. Em 160, Justino Mártir vai escrever uma obra intitulada A Primeira Apologia, onde ele está defendendo o cristianismo frente a vários ataques da cultura da época. Nessa obra nós vamos encontrar o seguinte: no dia chamado do sol, todos que viviam nas cidades e nos campos se reuniam em um único lugar. E aqui, dia do sol é exatamente o domingo, tanto que no inglês a gente fala Sunday, né? O inglês herdou essa pronúncia de dia do sol, mas no calendário, dia do sol é o domingo. E o texto vai continuar dizendo que nesse dia eles se reuniam, oravam juntos, liam as memórias dos apóstolos, ou seja, os evangelhos, que eles partiam o pão e o vinho, recolhiam as ofertas que eram direcionadas às viúvas e aos órfãos, e por aí vai. Ou seja, os cristãos se reuniam para fazer toda a sua liturgia
no dia do domingo. E é interessante que Justino Mártir vai justificar, ele continua dizendo que a reunião dos cristãos era no domingo por uma questão muito simples. É o primeiro dia em que Deus, tendo operado uma mudança na escuridão e na matéria, criou o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos no mesmo dia. Então, logo no ano 160, você vai perceber que um dos cristãos mais proeminentes está descrevendo os hábitos e o dia a dia dos cristãos, mostrando que eles já cultuavam e se reuniam no domingo. E a título de curiosidade, você vai perceber que a igreja primitiva tinha uma visão trinitária do domingo. Por quê? No Gênesis está narrando que Deus inicia a criação no domingo. Jesus Cristo depois conclui a sua obra da salvação e ressuscita no domingo, iniciando a nova criação. E mais pra frente, o Espírito Santo vai descer pela primeira vez nos apóstolos e para toda a igreja também num domingo. Tudo bem, mas essa narrativa aconteceu em 160. Vamos voltar 10 anos. No ano 150, Justino Mártir está escrevendo uma carta para um judeu, ou seja, um homem que nega Cristo e, claro, vai manter o sábado. E ele diz o seguinte nessa carta para ele: nós, os cristãos, não vivemos segundo a lei, nem somos circuncidados na carne, como foram os vossos pais, os pais dos judeus. Nem guardamos os sábados como fazem vós, ou seja, os judeus. Em 150, Justino Mártir está deixando claro, nós cristãos não guardamos o sábado. Justino Mártir, conversando com esse judeu chamado Trifo, na parte 23 de suas cartas, ele vai dizer o seguinte: não havia necessidade de circuncisão antes de Abraão, nem de observância de sábados, de festas e sacrifícios antes de Moisés. Então, não há também mais necessidade deles agora. Então veja que Justino Mártir vai deixar claro que a observância dessas coisas antes da lei não era necessária. E que agora que nós temos a salvação em Cristo e não na lei, nós também não precisamos dessas coisas mais. Tudo bem, Marcelo, mas ano 160, 150 é muito depois dos apóstolos ainda. Você não tem nada mais perto da Bíblia e da Era Apostólica? Que bom que você perguntou isso, porque a gente tem sim. Agora nós estamos no ano 100. Inácio de Antioquia havia sido preso e condenado pelo Império Romano à morte por leões no Coliseu. Nós sabemos que ele foi preso no ano 100, porém, ele fez uma viagem que demorou alguns anos de Antioquia até Roma, onde os soldados estavam o levando para sua morte. E nós sabemos que nessa viagem, ele escreveu várias cartas para várias igrejas cristãs da época. Como ele morre perto do ano 107 ou 110, vamos dizer que ele escreveu essa carta no seu último ano de vida, teria sido no ano 110 depois de Cristo, tá bom? Neste ano ele escreve então a carta aos Magnésios, a igreja de Magnésia, e lá ele vai dizer o seguinte: não mais observando o sábado, mas vivendo na observância do dia do Senhor, no qual também nossa vida foi renovada por ele e por sua morte. Veja que aqui Inácio de Antioquia diz que nós não observamos mais o sábado, e sim o dia do Senhor. E aqui vai uma outra curiosidade linguística. O dia do Senhor quer dizer domingo. No português, a palavra domingo vem do latim, que é Dominus. Dominus vem de do Senhor, dia Dominus, dia do Senhor. Então, quando Inácio de Antioquia escreve que nós observamos o dia do Senhor, ele está falando do dia Dominus, que é o dia do domingo no português. Então veja que Inácio de Antioquia, discípulo direto do apóstolo João, que aprendeu tudo o que ele sabia do cristianismo direto da boca do apóstolo João, ele estava a caminho da sua morte para morrer por Cristo e pelo cristianismo. E ele diz que nós cristãos não observamos mais o sábado, e sim o dia do Senhor, ou seja, domingo. Mas será que esse ensinamento de Inácio realmente vem do apóstolo João? Ou é uma adição nova que ele acabou de inventar? Por isso, vamos então entrar na Era Apostólica, a era em que os apóstolos estavam vivos no primeiro século da Era Cristã. Antes de citar a Bíblia e até escritos do próprio apóstolo João, eu quero citar o Didaquê. O Didaquê, que de acordo com os estudos mais recentes, foi escrito entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Ou seja, quando a maior parte dos apóstolos ainda estava vivo e na região de Israel. Didaquê é um livro que a igreja primitiva escreveu como o primeiro manual da igreja primitiva logo no início do seu desenvolvimento. Nós já fizemos um vídeo do Didaquê aqui no canal, acesse para você conhecer mais, porque é um livro riquíssimo e cheio de informações sobre qual era a prática e a liturgia da igreja primitiva. No Didaquê você vai encontrar o seguinte ensinamento: mas em cada dia do Senhor, reúnam-se, partam o pão e façam ações de graças, depois de terem confessado as suas transgressões, para que o seu sacrifício seja puro.
Perceba que aqui está dizendo o dia do Senhor novamente, que nós já sabemos que é o domingo. É a mesma linguagem que Inácio vai utilizar na sua carta aos Magnésios. E perceba que aqui no Didaquê, que é entre o ano 60 e 70, já está utilizando a linguagem que Justino Mártir vai usar lá no ano 160, ou seja, 100 anos depois, que é a linguagem do partir o pão. O partir do pão é uma linguagem bíblica já. Perceba que na própria Bíblia, quando diz o partir do pão, estamos falando da ceia do Senhor. Em vários momentos no Novo Testamento nós vamos ver este termo sendo empregado. E aliás, Mateus descreve a última ceia, ou a primeira ceia do Senhor, que Cristo faz com os apóstolos, como o partir do pão. Então, aqui no Didaquê, já estamos utilizando a linguagem que Justino Mártir vai utilizar 100 anos depois para falar da reunião dos cristãos para cultuar a Deus. Mas já que a gente falou de linguagem bíblica, vamos ver o que o Novo Testamento tem a dizer sobre qual era a prática dos cristãos com relação à observância do sábado ou do domingo. Se você for para Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, livro escrito pelo apóstolo João, ele vai dizer o seguinte: No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Veja que esse versículo foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 15 anos antes do seu discípulo Inácio de Antioquia. Não é uma invenção de Inácio de Antioquia que o dia do Senhor é o domingo. E veja que o apóstolo está se referindo ao domingo como o dia do Senhor, é o dia de Deus. Vamos guardar o dia do Senhor. No Novo Testamento inteiro, todas as vezes que é referenciado dia do Senhor, estamos falando do domingo. Vamos voltar mais um pouco então, a gente falou de Apocalipse no ano 90, vamos falar do ano 55 depois de Cristo, uma carta de Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha que interessante. Aqui Paulo está dizendo para os cristãos fazerem a coleta das ofertas no primeiro dia da semana. Ah, bom, mas isso não quer dizer que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Ué, mas será que Paulo ia dar essa bola fora? Em um dia, todos os cristãos vão se reunir, fazer a liturgia, partir do pão, orar e tal. Num outro dia, tem que chamar todo mundo de novo para fazer só para fazer a coleta da oferta e ir embora? Extremamente coerente que você faça a coleta da oferta quando os cristãos já estão reunidos para cultuar a Deus e tudo mais, especialmente porque a coleta da oferta é para sustentar a obra de Deus. Então, é coerente que tudo esteja acontecendo no mesmo dia, correto? Mas, se isso não for o suficiente, vamos então para o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os eventos e desenvolvimento da igreja primitiva logo após a ressurreição de Cristo, logo após o Id. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Então, olha que interessante. Atos 20 deixa claro que o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, era quando os cristãos se reuniam para partir o pão, ou seja, para a ceia do Senhor. Ou seja, era a liturgia, era o momento em que os cristãos se reuniam semanalmente para cultuar e adorar a Deus. Então nós fizemos uma viagem histórica desde o ano 160 na igreja primitiva, voltamos para Inácio de Antioquia, discípulo de João, voltamos para os escritos do apóstolo João, Paulo e agora os eventos de Atos. Ou seja, o início, o núcleo, o pontapé inicial de toda a história do cristianismo. E aqui está dizendo, os cristãos se reuniam no domingo. Então, o que nós aprendemos com toda essa viagem no tempo que nós fizemos? A observância exclusiva do sábado não era a prática dos cristãos desde o ponto zero, desde o início. Então essa história de que a observância do domingo é uma observância idólatra, corrupta, de uma igreja que abandonou a fé, é uma obra de Satanás na igreja de Cristo, essa história simplesmente não bate com a evidência histórica, com a evidência textual da igreja primitiva, com a evidência bíblica e com a vontade dos apóstolos. Mas esse vídeo não é para julgar quem guarda o sábado. Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque a Bíblia pede para eu não fazer isso. Colossenses 2,16 diz o seguinte: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Então, aos nossos irmãos em Cristo que guardam o sábado, agora acredito que vocês podem entender e compreender porque a maior parte da igreja cristã no mundo inteiro guarda o domingo. Nós não vamos julgar você por manter o sábado, mas agora você compreende e também não deve nos julgar por manter o domingo, porque agora conseguimos ver que essa sempre foi a prática da igreja primitiva e sempre foi o ensinamento apostólico passado para os cristãos desde o início, que nós preservamos até os dias de hoje. Esse é o nosso estudo e a nossa reflexão do ponto do iceberg para todos os nossos irmãos em Cristo que mantêm a observância do sábado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e desse estudo aprofundado sobre a observância do sábado ou do domingo. Fica aqui o nosso carinho e o nosso abraço da equipe do Ponta do Iceberg a todos os cristãos que observam ainda o sábado. E fica o convite à reflexão sobre a observância do domingo. Grande abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo Ponta do Iceberg.